que lá vem spoiler. Olá, olá, como você está, hein? Olha, eu tô muito, mas muito melhor agora com você aqui com a gente. E olha só, nos próximos 30 ou 40 e poucos minutinhos, estaremos juntos e misturados aqui no Senta que lá vem spoiler, sua dose semanal de spoilers de filmes, séries e indústria do entreter. Eu sou o Renato Sansão e hoje, minha gente, nós vamos falar aqui sobre o penúltimo indicado a melhor filme do Oscar 2024. Depois de Barbie, Oppenheimer, Maestro, que a Bibi adora, Assassinos da Lua das Flores, Os Rejeitados, Anatomia de uma Queda, Vidas Passadas, O Favorito do Marcudo e Pobres Criaturas. É claro, chegou a vez da gente falar de quem, hein, seu Marcudo? Fala, Sansa, meninas e pessoal. Hoje a gente vai falar daquele que realmente, pra mim, é o melhor filme da temporada, Zona de Interesse. Ô, louco, o Marcudo chegou elevando o sarrafo aqui, hein? Olha, hoje contamos também com a presença sempre encantadora da Bianca Bueno, a popular Bibi. Olá, Bibi. Oi, gente, muito bom estar de volta aqui para falar desse filme que eu, inclusive, revi nos cinemas com vocês dois, não é mesmo? E, pra mim, é um dos grandes filmes do ano, assim, tá no top 10 tranquilamente. Apesar do tema, eu não vou dizer que eu adorei o filme. Eu achei um baita de um filme, é um puta de um filme. Mas, assim, adorar o filme é difícil devido ao tema. E, pra mim, o tema vai muito além do que é mostrado. Pra mim, ele fala, inclusive o Jonathan Glazer falou, que é sobre o presente. Aguardem. Pra uma pessoa que vê, né, Marcudo, 350, 400 filmes por ano, top 10 é um negócio assim, ó, filé, né? Mas vamos lá, gente. A gente fecha a mesa de hoje com uma estreia por aqui. Hoje contamos com a presença luxuosa da nossa amiga ouvinte ou ouvinte amiga Maria Paula Marques. Seja muito bem-vinda e apresente-se aí para os nossos ouvintes. Oi, gente, um prazer estar aqui. Realmente sou muito ouvinte, fã. Eu entrei aqui como infiltrada, amiga da Paulinha. Mas estou bem feliz de estar aqui para esse filme, que realmente adorei. É uma palavra pesada, mas concordo com o Marcudo, um dos fáceis melhores do ano, inclusive entrou ali no meu top 3, eu saí completamente zonza do cinema, fiquei perdida, não conseguia sair do shopping, queria mandar áudio pra todo mundo, foi uma loucura, é uma sensação bem pesada, assim, muito maravilhoso. Obrigada, gente, pelo convite, espero que vocês gostem. Ó, o prazer é todo nosso, viu, Maria Paula? E ó, gente, antes da gente entrar com tudo aqui na resenha sobre Zona de Interesse, fica aquele recadinho de sempre. Vai ter spoiler por aqui, mas como a gente é muito parceiro, pode deixar que avisamos antes de começar, combinado? E vamos que a peteca não pode cair! Die herrliche Zeit, die wir gemütlich im gastlichen Hause verlebten, wird immer mit zu unseren schönsten Urlaubsländern gehören. Im Osten steht unser Morgen. Herzlichen Dank für eure nationalsozialistische Gastfreundschaft. Heil Hitler! Heil Hitler! Muito bem, meus amores, o negócio é o seguinte, vamos lá. Filmes sobre o Holocausto são praticamente, né, um subgênero dos dramas históricos. A lista é extensa e conta com obras atemporais como A Vida é Bela, Cinzas da Guerra, O Menino do Pijama Listrado, O Pianista, O Filho de Sol, que eu adoro, Bastardos Inglórios, Jojo Rabbit e, claro, A Lista de Schindler. E é interessante a gente observar que por mais que esses filmes tenham recortes diferentes, eu não me lembro da gente ter aí todo o horror do Holocausto retratado na tela sem sequer uma cena de violência, né? Apenas aí com o poder do som e também da sugestão, a gente que tanto fala dos diretores sugerirem as coisas e não desenharem, colocarem tudo ali na nossa cara, né? E esse, gente, talvez seja o maior mérito aí do diretor e roteirista inglês Jonathan Glazer, que é judeu e tem uma carreira bem plural, dirigindo aí clipes do Radiohead e Massive Attack, uma série de curtas e 2 filmes que chamaram a atenção da crítica. Tem o Sexy Beast, lá do ano 2000, e também Sob a Pele, aquele thriller sci-fi com a Scarlett Johansson, que é um dos hits da queridinha do Marcudo, a popular A24. Olha, a A24 é a queridinha do Rodrigo Cunha, que fique bem claro.
Tome! Mas eu acho Sobre a Pele uma ficção científica bem interessante. Bom filme, viu? Não é apenas bom, o filme é ótimo. Under the Skin, Sobre a Pele, é maravilhoso. Ele é extremamente sombrio, ele cria uma atmosfera. Nesse filme, então, ele cria uma atmosfera ainda mais forte. Eu acho que os dois filmes conversam bem sobre essa ideia de sugar, de absorver. Ó, Bibi tá elevando as expectativas por aqui, hein? Gente, o elenco aqui é super enxuto e formado basicamente pela família Ross, ou Ross, acho que é Ross, né? Com destaque aí pro marido vivido pelo Christian Friedel, lá do premiadíssimo A Fita Branca. Inclusive, a gente estava falando com a Maria Paula nos bastidores sobre esse filme. E a sua esposa, interpretada por um dos grandes, se não o maior destaque da temporada, a Sandra Hüller, lá de Tony Erdmann, e também de Anatomia de uma Queda, que a gente já falou por aqui. E eu queria saber se tem mais alguém do elenco, desse curto elenco, que chamou a atenção de vocês, gente. Eu queria falar da mãe da personagem da Sandra Hüller, a Hedwig. Eu não consegui achar o nome da atriz, mas ela tem um papel muito importante na nossa percepção sobre a trama. Eu acho que a atriz desempenhou muito bem. E a gente também quase não tem o nome de outros personagens, né? Então a gente também fica um pouco muito centrado ali entre a dinâmica do casal, mas ainda mais da Sandra Hüller e a sua mãe. A cena com a mãe realmente é incrível, os diálogos. Ó, eu tenho a impressão que se a Sandra Hüller fizer o Batman, ela vai fazer bem, hein? Robert Pattinson, que fique de olho. Muito melhor, inclusive, viu, Marcudo, que outras atrizes celebradas por aí, né? Que estão sempre gritando, berrando em todas as premiações e indicações e que, pra mim, não chegam aos pés da Sandrinha. Mas eu acho que esse é assunto para um outro momento, né? Bom, gente, e sobre o que é Zona de Interesse? A gente tem aqui uma adaptação do romance homônimo escrito pelo Martin Amis, em 2014. O comandante de Auschwitz, Rudolf Höss, e sua esposa Hedwig desfrutam de uma vida aparentemente comum e até bucólica em uma belíssima casa com jardim, estufa, piscina e tudo mais, parece um clube, né? Acontece, gente, que a família feliz vive ao lado, colada ali, com o campo de concentração de Auschwitz. E é esse dia a dia aí, entre festas na piscina e gritos abafados de desespero, que o filme acontece. Bom, e antes da gente começar a nossa resenha, a Vera, duas coisinhas super importantes. Primeira, aproveite para seguir a gente no Instagram, @sklbs.podcast, no seu agregador de podcast favorito, e dar 5 estrelinhas para ajudar a levar a palavra para os fãs das produções sobre o Holocausto e também produções ousadas, principalmente aquelas fora do nicho hollywoodiano, né, Bibi? E segunda, Marcudo, ativa pra gente a sabedoria das multidões, que eu tô super curioso para saber que público e crítica tem achado desse Zona de Interesse, um dos 3 favoritos da nossa Maria Paula aqui, hein? Sansa, a recepção do público e da crítica tem sido ótima desde as primeiras exibições em festivais, lá em meados de 2023. O filme tá com 7.9 de 10 no IMDb, tem 91 de 100 no Metacritic, tem 4.1 de 5 no Letterboxd, e no Rotten Tomatoes é aprovado por 93% da crítica e 78% do público. Mas chegou a hora de a gente falar do que realmente importa aqui nessa bagaça, que é, claro, a opinião do Senta Que Lá Vem Spoiler. E convidado tem preferência por aqui. Então, Maria Paula, conta pra gente, Zona de Interesse, você gostou, amor, ou dá pro gasto? Acho que eu já dei o spoiler ali desde a minha apresentação. É realmente um filmaço. É aquele filme que te tira muito da sua zona de conforto, literalmente. É algo que a gente fala, é difícil de assistir, mas assim, ele tem uma atmosfera meio galerista, parece que você está assistindo obras de arte. É uma coisa muito bizarra que acontece assistindo esse filme, e ele me tirou mesmo do eixo ali, saí meio desconcentrada, queria mandar áudio pra todo mundo falando sobre isso. Então é um filmaço, vale a pena, vale ir no cinema, vale experimentar aquele som incrível que é essa trilha sonora, que faz muito parte do filme, que tá lá como um elemento chave, muito importante para todo o desenrolar da história. Bom, eu vi o filme 2 vezes. A primeira vez que eu saí que foi o cinema que eu vi na Cinemateca, que era aberto, foi prejudicado um pouco o som, a tela. Por isso eu digo, veja no cinema com um baita de um som. O filme é fundamentalmente o som. Aí eu vou dizer o que eu achei. Bom, o Glazer, ele pega esse filme, dessa história de 80 anos atrás, e ele traz para o nosso século. Ele mesmo fala, não tô divagando dessa vez, viu? Por isso, as escolhas estilísticas que ele faz, direção de fotografia, desenho de produção dos cenários, foram feitas para deixar o filme mais moderno possível, que, segundo ele, é deixar o filme vivo.
Ele faz uma desglamorização da imagem com a câmera, que quase sempre tem planos gerais, médios, muito longos. Tem planos longos e fixos, né? Parecem tableaus vivants, né? E nas cenas internas, ele pega um mecanismo que é tipo uma câmera de vigilância. Você tem essa sensação de câmera de vigilância, né? Porque a gente só observa, né? Sem querer julgar. Mesmo quando a câmera segue os personagens, ela não se aproxima, né? Evitando que a gente crie qualquer empatia com eles. O Glazer usa desses dispositivos também para criar um distanciamento das personagens. Aí, da narrativa, ele tem poucos diálogos, mas todos os diálogos são muito bem escritos, são concisos, porque é uma história do passado, mas a gente tem que prestar atenção nesse filme, são nos detalhes, nos objetos e nas ações. Não precisa de voz off para ficar explicando as coisas, porque tudo é muito bem pontuado, né? E é complementado com o som. Teve um trabalho imenso de histórico. Esse trabalho brilhante, o que ele faz? Ele nos poupa visualmente dos horrores, mas ele nos lembra que tá lá, do lado. E o que foi esse horror? Bibi, você sabe o que eu fiquei pensando, cara, quando eu vi esse filme? Primeiro que eu tô muito com a Maria Paula, e eu saí atordoado. Eu tava do lado do Marcudo, e eu entrei meio pimpão, né? Eu tava num dia alegre, e a própria presença do Marcudo já me deixa feliz, meu dia já fica mais ensolarado. Mas ao final do filme eu tava com uma cara assim que entre o não sei o que falar, né? Você fica um pouco mudo, e eu queria entrar na tela pra espancar todos eles, né? Tamanha irritação que eles me causaram com as atitudes, né? E a indiferença, né? Ao longo do tempo. Quem convive com Auschwitz lado a lado, do jeito que eles conviviam, quase como uma casa de campo de veraneio, né? Numa boa, passando o dia a dia, tomando café da manhã, fazendo pool party, esse tipo de coisa, já não tá mais nem aí faz muito tempo. Mas eu queria dizer, gente, que pra zona de interesse poder correr hoje, né? Precisaram andar, como eu falei anteriormente, A Vida é Bela, Cinzas da Guerra, A Lista de Schindler, né, O Filho do Sol, entre vários outros filmes que retratam, né, o Holocausto quase que à perfeição. Além, obviamente, de aulas que a gente já teve de história, por aí, documentários, e aí é perder de vista. Então, a gente entende os gritos de horror, né? Eles não são gratuitos, a gente sabe o que está acontecendo, a gente entende o conceito da câmera de gás, né? E o único momento didático do filme é a gente entender como funciona uma câmera de gás, como se eles estivessem explicando como assa um pãozinho, né? Ó, aqui esquenta, ali esfria, de uma forma tão natural, como se estivesse te vendendo um carro, uma moto, um triciclo, qualquer coisa assim. Então eu acho que o Jonathan Glazer, em lugar de fala, porque judeu, consegue entregar um filme muito interessante, né? Bibi falou aqui do som, certamente Marcudo vai falar também. Eu gosto de fazer um paralelo com o Som do Silêncio de uns 3 anos atrás, né? Que o Riz Ahmed é o protagonista, ele vai ficar surdo e aí vai ter uma dificuldade de ouvir. Aí todo o trabalho que a gente tem de som, tanto mixagem quanto edição, que juntaram no Oscar, é espetacular. Tanto é que ele vence esse Oscar, né? Aliás, eu acertei essa no bolão e é por isso que eu fiquei entre os 3, já fazendo um convite para todo mundo pro bolão do SQLVS. Então, como primeiras impressões, estou com todos vocês. É um dos melhores filmes do ano. Marcudo, eu não sei se é o melhor, mas com certeza, assim, mais disparado, é o filme mais incômodo e também impactante, como você mesmo já falou anteriormente. Depois que eu tive a oportunidade de ver o filme na Mostra de São Paulo ano passado, eu falei que era extremamente indigesto, mas era o filme que eu mais tinha gostado na temporada. Depois eu vi Anatomia de uma Queda lá no Festival Varelux, inclusive dica do cinematógrafo, sigam a Bibi, que ela dá várias dicas boas. Mas eu revi Zona de Interesse agora na cabine e eu confirmei que é o melhor da temporada pela mensagem que ele passa e pela forma que essa mensagem é construída. É um trabalho de direção fantástico. O Alfonso Cuarón, que é o diretor de Roma e Gravidade, entre outros, ele disse esses dias que Zona de Interesse deve ser o filme mais importante do século, tanto em relação à abordagem quanto à complexidade do tema. E quanto mais a gente vê sobre o processo criativo do Jonathan Glazer, melhor fica o resultado do filme, que é totalmente diferente dos filmes de Holocausto que a gente costuma assistir, né? Que a gente podia imaginar. E realmente, eu tô com a Maria Paula, com a Bibi, tem que ser visto no cinema, tem que ter essa experiência, especialmente porque o filme tem um dos designs de som mais impactantes que eu já vi. Se você olhar pela internet, você vai ver gente, inclusive judeus, que não entendeu a proposta, que acha que o filme glorifica o lado nazista, mas não tem absolutamente nada a ver. É um filme que conta a história nas sutilezas, que mostra que as sutilezas podem ser extremamente cruéis. Eu torço para a Zona de Interesse ter bastante repercussão, porque
tá no passado e, como disse a Bibi, e o Glazer também tá muito no presente. E eu saí do cinema, inclusive, ouvindo pessoas falarem que é um filme cabeção, e eu não concordo com um filme cabeção. Ele é um filme que claramente tá te passando o recado, ele é um filme que você ouve muito no silêncio, né? Que ele não é um filme silencioso, você tá sempre com uma trilha sonora ali bem marcante, com algumas coisas que a gente fala mais no spoiler aí, provavelmente. Mas ele não é um filme cabeçudo, gente. Ele é um filme muito entendível e muito necessário aí, principalmente para os dias atuais. Eu queria lembrar da música, né? Porque a gente tem esse som constante, porque não é um filme silencioso, você tem som o tempo todo de fundo. A gente tem o som de várias coisas, inclusive da casa, do bebê. Mas a música, existe uma música no filme, não é? Parece que não, mas existe. Na verdade, existem 3, existe uma música no início, no fim e uma musiquinha no meio, em algumas cenas que aparecem em infravermelho. Essa música, que inclusive lembra muito do outro filme anterior dele, o Sobre a Pele, né? Foi composta, como eu falei, pelo mesmo compositor, que é o Mica Levi. E o que ele faz com essa música? Ele começa o filme com essa música tensa, meio dissonante, e ele estica, dissolvendo os títulos por 3 longos minutos. Você passa 3 minutos de desconforto para entrar num filme que você não se sente confortável em nenhum momento. Você passa o filme inteiro tenso, a mesma segunda vez que eu vi, né, que eu já sabia o que esperar, você continua. Então ele cria com essa música no começo, e a música é muito interessante porque ele mistura vozes, ele mistura o sintetizador, e aí ele vai distorcendo, inclusive para criar. No final tem mais vozes e fica um pouco mais palatável, por assim dizer. Vejam nos cinemas, a música e o som, extremamente importantes. Isso é a atmosfera do filme. E atenção, pessoal, a partir daqui a gente vai falar sobre spoilers do filme. Então, se você ainda não assistiu, tá dado o recado. Queridos, agora já com os spoilers liberados, quero saber como vocês viram aí as escolhas do diretor Jonathan Glazer. A questão da quase completa, né, ausência de zoom, das câmeras posicionadas como câmeras de segurança e também a parte técnica que foi lembrada no Oscar, que já a gente toca nesse tema também. Conta aí pra gente, Marcudo. Realmente o que chama mais atenção é o som, né, que a gente tá falando, tem sempre aquele barulho de sirene, metralhadora e gritos de fundo. Dentro da própria casa tem a bebê Ross chorando, que a mãe não dá amparo nenhum para ela, né? E a Bibi tava falando desse começo do filme, que tem uma trilha bem incômoda e a tela fica toda preta, né? Porque a gente vai presenciar ali uma escuridão que é a mais indigesta possível, né? Então são 3 minutos realmente bem incômodos. Aliás, o filme é pontuado por 3 cores, né, que tomam a tela e meio que indicam umas viradas na história, né? Além do preto tem um vermelho com uma trilha muito alta, incômoda, acho que é mais alta ainda, que pontua quando o Ross vai partir para organizar aquela grande operação dele. E tem um momento que a tela fica toda branca, nessa hora a gente vê o Ross no meio de fumaça, no campo de concentração, observando orgulhoso o trabalho dos soldados. Nesse é um dos poucos momentos, aliás, que a câmera se aproxima dele, né? E falando sobre a câmera, ela tá quase sempre parada e muitas vezes posicionada mais abaixo. Tem algumas interpretações aí, uma delas é que aquelas pessoas se acham superiores e por isso elas aparecem daquele jeito. E como a gente não faz parte delas, a gente é colocado no chão, né? A câmera também fica o tempo todo distante, porque não tem motivo nenhum para chegar perto daquelas pessoas. Tem só alguns momentos que ela se aproxima, que é quando a gente vê os empregados da casa sozinhos, em cena, por exemplo, porque eles não participam daquilo, parece que eles estão meio forçados ali. E no caso dos alemães, a câmera se aproxima quando eles estão fazendo o trabalho nazista, porque aquilo tem que ser escancarado, aquilo não pode ficar nas sombras, né? Outro detalhe são os momentos das reuniões de nazistas, que nem quando o Ross conduz aquela reunião dos comandantes, ou naquela festa que tem depois. Nos 2 momentos tem uma tomada de cima com uma grande angular, que é uma lente que distorce as bordas das imagens, e dá até para ter uma interpretação mais religiosa ali, de que Deus está olhando de cima e desaprovando aquelas pessoas e aqueles atos delas, né? E eu estava vendo a Sandra Hüller falar como foram as filmagens, né? Então eles encheram a casa de câmera e de microfone e não ficava absolutamente ninguém lá, além dos atores, não tinha troca de luz, não tinha maquiagem, não tinha contra-regra, nada. Só tinha um assistente de direção que de vez em quando falava quando tinha cortado, de vez em quando ele não falava nada. Então era só os atores e as câmeras estáticas, que é outro fator que dificultava, porque lembrando que tinha criança, tinha cachorro e tudo mais ali, né? A Sandra Hüller disse que ela se sentia sozinha, com uma criatura, um monstro em volta dela. Então foi criada toda uma atmosfera, foi um esforço grande para conseguir trazer a maior naturalidade possível
E eu acho que funcionou, né? E só para concluir aqui sobre a Sandra Hüller, esse filme mostra a amplitude que ela tem como atriz, né? Porque se em Anatomia de uma Queda a gente vê ela como uma mulher complexa, mas vulnerável, aqui ela é uma casca vazia e fútil, né? Ela não se importa com os filhos, o pai que cuida, ela não se importa com o marido. Aquele choro dela na hora que ela disse que vai sentir falta do marido depois de mandar ele embora sozinha é extremamente falso, né? Ela só se importa com status e luxo. Ela é uma parasita e é uma mulher fútil e intragável. É um baita trabalho da Sandra Hüller. A cena que ela tá carregando o bebezinho. Vamos começar daí a personagem dela. Ela carregando o bebezinho, mostrando as flores lindas. Que a gente vai descobrir depois que foram adubadas com o quê? Com cinza de gente morta. A mulher tava toda sorridente, pimpona. Ela mandou colocar árvores pra tapar o muro, porque ela não quer ver o muro. Ela não se importa, porque assim, ela vai mostrando as flores das cinzas. Ela separa as roupas das pessoas mortas como se estivesse separando, comprando uma lojinha, né? Ela prova esse casaco de pele de uma mulher que foi morta, né? E ela passa o batom. Ela usurpa um item completamente pessoal. Essa pra mim é a cena mais punk dela. É um item absurdamente pessoal. Ela pega esse batom de uma pessoa que foi assassinada, passa como se estivesse provando uma cor e guarda na gaveta, assim. E aí você descobre quando a mãe aparece que, na verdade, ela tem uma origem humilde, né, que eles trabalharam bastante, até certo ponto, né, que a mãe era faxineira do vizinho, e ela fica lá mostrando essa casa maravilhosa, né, casa dos sonhos, com uma horta imensa, estufa, piscina, todas essas coisas que você já falou, empregados, inclusive gente que vem do campo de concentração, né, e ela não se importa em nenhum momento que tudo que ela tem foi conquistado com a morte de milhares de pessoas, inclusive ela ameaça uma empregada de virar cinza. Nem a mãe aguenta isso, a mãe que também tem preconceito, que fala, esses judeus, esses comunistas, a mãe não aguenta e vai embora quando acorda no meio da noite, com a imagem das fornalhas, o som, e se dá conta do horror que ela tá vivendo do lado. Ô Maria Paula, e já passando a bola pra você, né, pra gente ir até um pouquinho além da personagem da Sandra Hüller, é interessante, né, a gente ver, né, e compreender que naquela época muitos judeus acabavam sendo empregados dos alemães, sobretudo os judeus alemães. Inclusive tem uma que, não sei ao certo se é uma empregada, se é uma amiga, uma outra pessoa que circula ali, que pega, né, algumas frutas da casa, principalmente maçãs e peras, e vai distribuir ali nos campos de concentração, né. E essa parte pra mim é muito interessante, porque ele muda, né, a forma dele de filmar, deixa o negócio preto e branco, troca a trilha, e tem ao fundo o pai contando história pro filho pequeno dormir, né? E o pai traz a história do João e Maria, então tem uma rima, né, muito interessante, até bonita, se é que dá pra gente colocar beleza aqui, nessa parte, nessa construção do Jonathan Glazer. O filme, nessa parte do negativo, que eu acho que eu sinto que é uma experimentação dele, assim, é uma parte que eu acho que ele deixou bem livre, assim, porque realmente a gente não tem muito um contexto daquela personagem, mas ela faz total sentido, e depois ouvindo o Jonathan Glazer em algumas entrevistas, ele tirou isso mesmo de uma história real, de uma polonesa que dava frutas para as pessoas no campo de concentração. Então eu acho que a escolha do negativo, para mim, visualmente é incrível, porque você tem aquele contraste, porque a gente tá ali assistindo aquela família naquelas cores. Tem cores no filme, elas são um pouquinho xoxa capenga, meio desaturadas, mas as cores estão ali. E aí quando a gente vira pro que é o desumanizado, né, para as vítimas, para aquela parte que é mais difícil, ele traz um negativo ali, num contraste bem claro, sabe? O filme é cheio de janelas, então por mais que eles tentem se isolar, tem aquelas janelas que te levam de novo pro sons, você nunca vai conseguir ficar isolado do som de tiro, do som do empregado lavando a bota. Por que ele tira aquela bota pra entrar em casa, né? É uma coisa que a gente faz quando vai trazer sujeira de casa, a sujeira dele é sangue, né? Então essas escolhas estilísticas dele são incríveis e pra mim o filme me ganha ali naquele comecinho, com aquela tela preta, aquele som extremamente distorcido, né, onde ele bota ali duas notas musicais diferentes, que é para te trazer essa sensação de que tá alguma coisa errada ali, que não é harmonioso. Quando ele foca aquelas flores, que ela tá contando, olha a estufa que eu construí, com aquela imensa sensação de que eu ganhei, de que eu venci um sonho, de ter uma casa, de ter um espaço grande. Olha, o meu marido é alta patente, enfim, ela conta aquilo com bastante felicidade,
pra mãe dela, e aí começa a focar nas flores, até que a tela inteira fique vermelha. Aquilo pra mim é onde o filme tá sempre te falando, ó, vocês estão de fato prestando atenção no que tá acontecendo aqui. A menina deixando as frutas é uma fábula e é o único momento de doçura real e de importância. Pra você ver, existiam pessoas que se importavam. E, infelizmente, é uma das coisas que vai gerar uma briga, que vai gerar mortes, que o menininho vai ouvir. E o menininho também, você pensa, ai, que fofinho. E o que ele ouve quando tem uma pessoa sendo morta? Ah, não vai mais fazer isso. As 2 vezes que eu ouvi isso, ele falando. Como tipo assim, ah, morreu. Mas a pessoa pelo menos aprendeu. Não vai mais repetir. Pessoal, como a gente já falou mais aqui pra cima, a zona de interesse é bem diferente da média dos filmes sobre o Holocausto, justamente por conseguir ser brutal sem mostrar uma única gota de sangue derramado, né? Pensando que a gente tá aí há quase 80 anos da libertação de Auschwitz, qual que é pra vocês a importância do filme vindo até o presente? Eu acho extremamente importante, eu acho que eu já comentei que eu acho que essa roupagem que ele deu ali, bem estilizada, também traz muito disso pro atual. Acho que o corte pro museu também traz isso muito pro atual. A gente não pode realmente de maneira esquecer o passado, e eu acho que isso é de novo aquela cutucada que ele te dá ali como telespectador, porque você passa o filme mesmo como um observador daquela família, e você olhando como são seres humanos que estavam tomando essas decisões, são seres humanos que estavam contando mortos, são seres humanos que estavam planejando como que o gás ia percorrer. Então eu acho que ele é extremamente pontual nisso, onde você não associa aquelas pessoas como que elas estavam desassociando da realidade. Não, eles tinham plena consciência daquilo que estava acontecendo, e eu acho que isso é uma mensagem muito poderosa do filme. Eu acho esses filmes de guerra muito importantes, inclusive O Pianista é um dos primeiros filmes que eu me recordo de ter visto no cinema, e são sentimentos completamente diferentes, né, porque muitas das vezes a gente fica com esse sentimento daquela angústia, daquela tristeza, daquela indignação, e nesse filme realmente é um sentimento de, pelo amor de Deus, como é que isso foi, como é que essas pessoas existem, né, e dá vontade de matar todo mundo, você fica com ódio deles. Eu não consigo nem gostar dos cachorros passando na tela, porque você fica assim, todo mundo tem a sensação de que eles são alheios, mas eles não são nem um pouco alheios, né, o filme deixa isso bem claro. Comemoro o Yom Kippur, Rosh Hashanah, né, todas as passagens importantes, e a gente entende um pouquinho, frequenta de vez em quando, é verdade, a sinagoga, então a gente preserva alguns valores, digamos assim. Então, como eu falei anteriormente, né, até em off, acaba tendo uma dor extra, né, por isso. Eu comparo, muita gente não gosta porque não é uma comparação justa, é verdade, mas eu comparo um pouco o antissemitismo ao racismo. Eu lembro de ser pequeno e ouvir, e aí Judas? E aí traidor? E aí judeu sujo? Cara, eu não tinha aquele cabelinho enroladinho, não andava de kippá, não tinha nenhuma vestimenta, não saía por aí alardeando que eu era aquilo ou não era isso, e tinha essa carga, cara. E eram crianças de 9, 10, 11 anos falando isso. Então você vê como é uma coisa que vem de tempo, vem de geração, por mais que a gente veja tudo o que aconteceu, né? Marcudo, a gente também estava falando sobre isso antes, mas o antissemitismo cresce no mundo de uma forma, para mim, avassaladora, assim como os grupos neonazistas, cara. Então, é muito importante que isso seja falado, debatido, que exista o Museu do Holocausto, né, que a gente vê ele ou uma representação dele ali no filme, que isso seja debatido à exaustão para essas coisas não se repetirem. E aí, já passando aqui para Bibi, tem várias coisas absurdas, né? A gente está falando aí da normalização do terror, do horror, do abuso e tudo mais, e que a gente vem passando no mundo, né? Nos últimos anos a gente não pode negar isso. Então acho que o filme ele funciona como um alerta obviamente do Holocausto, mas ele também vale para outras injustiças que a gente vê cometidas em diversos países de uma forma que muita gente leva numa boa, né? Relativiza, porque vai ao encontro de coisas que você acredita, prega, crê, e isso acaba falando mais alto. Aí tem um teor religioso, e aí a gente vai por 1000 caminhos possíveis, e é por isso que eu vou chamar a Bibi para sintetizar o sentimento aqui. Como ele fala que é um filme sobre atualidade, ele fala, obviamente, da banalidade do mal, ele fala de genocídio, nós temos diversos genocídios, nós temos um né, acontecer, nós tivemos genocídios anteriores, nós tivemos genocídio armênio, o genocídio dos povos originários nas Américas, né, isso remete a várias, porque o funcionamento é o mesmo, vamos eliminar.
Mas como eu falei, conversa com o presente, eu vejo como um alerta sobre o crescimento da extrema-direita pelo mundo. Porque ela vem com esse discurso de eliminação dos indesejáveis. Sejam eles da oposição, os imigrantes ou aqueles que reivindicam algum direito. Né? Principalmente eles não gostam muito da esquerda, né? Vão matar, vão botar na prancha. E eles desdenham, e eles tentam ganhar dinheiro em cima, como a extrema-direita fez aqui no Brasil. Né? Eles tiram tudo dessas pessoas do campo de concentração, tudo, até os dentes, até os ossos que viram cinzas. Então nós temos também uma crítica ao capitalismo, eu vejo isso, porque eles planejam construir esses campos de concentração como eles constroem fábricas e geram mão de obra, porque a gente vai ter, não se preocupe, falam dos oficiais, você vai ter sua mão de obra, você vai ter seus empregados, é uma mão de obra escravizada, que inclusive nós ainda temos em pleno século XXI, 2024, ainda tem gente sendo libertada de trabalho escravo. Né? Eu acho um absurdo. E a ideia deles é o lucro acima de tudo, a produtividade o tempo todo. Eles planejam deixar aquelas fornalhas, que é o que acontece, funcionando o tempo todo. Para eles é apenas isso, é lucro. Então, para mim, o filme conversa absurdamente com o presente, essa exploração até o último, seja do empregado, seja dessas pessoas que são escravizadas, ou mesmo dos escravizados hoje em dia. Então eu acho que eu talvez tenha fugido, mas para mim eu vejo o filme dessa forma, é sobre a exploração das pessoas, e inclusive destruição do meio ambiente, porque o que a gente vê? A gente vê o ar sendo poluído no filme. Nós temos um ar poluído, a água, né? Porque ele vai com as crianças e a hora que ele se dá conta que nós poluímos com morte, literalmente a morte chega nos rios, né? Aí não interessa. Mas enquanto tá funcionando, eu tô ganhando dinheiro e eu tô fazendo meu trabalho e evoluindo assim, né? Tudo bem. E nessa de explorar até o talo, sempre conversando com meu pai, os tios e tal, eles contam histórias de alguns sobreviventes do Holocausto, mas não é assim que escaparam e tiveram uma fuga e isso virou um filme, nada disso. Era gente que era poupada de propósito, ou porque era médico e tinha conhecimentos diferenciados na área, ou porque entendia de ouro e aproveitava o ouro que sobrava dos judeus mortos para derreter e transformar num anel, num pingente, né? Em várias coisas para as esposas dos nazistas, como a gente viu nesse filme aqui. Então, de fato, a gente tem essa exploração levada ao extremo, né? Então, faz muito sentido o que você falou. Tem uma crítica também ao capitalismo implícita no filme do Jonathan Glazer. A Bibi trouxe essa visão bem interessante. O Sansa deu uma visão pessoal. Eu também tenho uma visão pessoal, não tão forte quanto ele, obviamente, porque já tive a oportunidade de visitar um campo de concentração. Eu fui no segundo maior deles, de Dachau, que fica na região de Munique. E tá lá e ver onde milhões de pessoas, a maioria de judeus, mas não só, né, foram escravizadas, foram brutalizadas e assassinadas. Isso torna a experiência de zona de interesse ainda mais difícil, né? E eu faço aqui coro com vocês. O que o Jonathan Glazer fez foi mostrar como as pessoas foram totalmente desumanizadas, né? Isso fica evidente quando a gente vê o Ross redigindo um memorando bem rígido contra soldados que pegam umas flores no campo de concentração e estragam as mudas, né? Essa era uma preocupação dele. E é mais forte, realmente, aqui relembrando o que a Maria Paula falou, a mensagem que o diretor deixa no fim do filme, naquele vórtice de escuridão que liga o passado e o presente, né? A gente vê o Ross descer uma escada e só o ato de descer já é simbólico. Daí ele quebra a quarta parede, o filme salta para o presente, mostra as pessoas limpando o museu de Auschwitz, para ver os milhões de objetos de judeus mortos, que mostram tudo que o Ross, que era um funcionário público muito eficiente, conquistou. Né? Daí o filme volta para o passado, a gente vê ele descer mais ainda e ser engolido pela escuridão. Né? Então eu acho que Zona de Interesse também tem seu papel de museu, de lembrar que quando as pessoas são desumanizadas, para além de um ponto sem volta, a violência contra elas vai se tornando banal até ficar aceitável. Isso valeu ontem para o Holocausto, mais recentemente para a Ucrânia. Vale hoje para Gaza, infelizmente, não vai valer amanhã. Mas que profissional, mas que competência, mas que cuidado, mas que critério. Muito bem, olha, antes da gente ir aqui para as nossas notinhas, que eu tô super curioso, bora falar um pouquinho de Oscar e fazer nossas previsões, hein? Assim como Anatomia de uma Queda, Zona de Interesse deu uma bela de uma furada na bolha e concorre aí a 5 categorias: melhor filme estrangeiro, melhor direção, melhor roteiro adaptado e melhor som. E vamos fazer assim, gente, eu vou passar, né, uma por uma delas rapidinho com os respectivos concorrentes e vocês dão seus pitacos. Bora lá? Melhor filme, gente. Zona de Interesse concorre com American Fiction, Anatomia de uma Queda, Barbie, Os Rejeitados, Assassinos da Lua das Flores,
Maestro, Oppenheimer, Vidas Passadas e Pobres Criaturas. Quero saber se tem chance aqui. Infelizmente não, vai dar Oppenheimer, que é bom, mas é longe de ser o melhor da temporada. E tem um intruso nessa temporada aí. Que é Maestro, tenho dito. Olha, eu fico muito na dúvida, porque eles gostam de filme de época, mas como eu falei, o Oppenheimer também é filme de época, cheio de hominho, com bastante hominho, então eu acho que infelizmente não vai levar. Muito bom, gente, passando aqui para melhor filme estrangeiro, o Zona de Interesse, que para mim é o favoritaço, concorre com Io Capitano, da Itália, Perfect Days, do Japão, A Sociedade da Neve, da Espanha e também The Teacher's Lounge, filme alemão que a Bibi tem falado muito bem por aí, viu? O meu voto vai para a Zona de Interesse, acho que foi acertado e também acho que ele vai ter que agradecer um pouquinho a Anatomia de uma Queda, não tá aí, porque justamente fez um grande marketing, cresceu muito, né, na categoria, mas optaram por estar ali entre os melhores filmes e não o melhor filme estrangeiro, então meu voto vai para a Zona de Interesse. Eu acho que, infelizmente, o único Oscar de Zona de Interesse vai ser esse aí. Sei não, hein, Marcudo? Acho que dá pra levar mais coisa. Por exemplo, melhor direção, onde ele concorre com Martin Scorsese por Assassino da Luz das Flores, Justine Triet, a única mulher, olha só, por Anatomia de uma Queda, preenchendo a cota. Que papelão, hein? O Yorgos Lanthimos, de Pobres Criaturas, e o queridinho da Maria Paula, Christopher Nolan, por Oppenheimer. Tá bem longe de ser queridinho. Tome! Mas aqui vou votar mais com o coração do que com a razão. Eu vou votar com a Zona de Interesse, só pra ser diferente, perder o bolão. Eu gostaria que o Jonathan Glazer ganhasse, mas não tem como, esse é do Nolan já. Eu vou aqui lamentar que talvez seja do Nolan, mas eu acho que a Justine Triet fez um trabalho estupendo, né? Com a criança, a Sandra Hüller, o cachorro, gente, aquele cachorro. Eu queria que ela ganhasse. Como vocês estão falando, né? Acho que vai pro Nolan, é isso. Melhor roteiro adaptado, onde eu acho que ele tem chances, concorre com Barbie, que veio parar nessa categoria. O Marcudo já explicou isso, é só você ouvir aí os nossos programas anteriores. Oppenheimer, Pobres Criaturas e também American Fiction. Chances aqui, Marcudo? Tem chances, mas eu acho que esse vai ser o Oscar de Pobres Criaturas. Olha, Sansa, dos que eu vi até agora, porque tem coisa que não chegou ainda pra gente, eu acho que Pobres Criaturas leva, porque assim, eu achei sensacional a adaptação, tá mais, porque já é o livro já é uma adaptação do Frankenstein, né, já vai uma adaptação, assim, estupendo, por mim ganhava. Fechando aqui, gente, melhor som, né, onde eu acho que ele tem chances e vai concorrer com Resistência, que eu acho que só o Marcudo aqui da mesa viu, Maestro, queridinho da Maria Paula, Missão Impossível, Acerto de Contas, que perdeu o parte 1 e parece que as contas vão ser acertadas por aí mesmo, e claro, Oppenheimer. Esse Oscar tinha que ser de Zona de Interesse, tinha que ser. Mas vai pro Oppenheimer de novo, o filme do qual eu tô pegando birra. Concordo, também acho que vai. Tô reivindicando faz tempo no Twitter, né? Twitter é para xingar, tô lá reclamando, se não ganhar melhor som, eu vou... Não sei o que eu vou fazer, mas eu vou reclamar muito no Twitter, porque assim, o filme é fundamentalmente o som. Ó, gente, a gente já tá indo aqui pras nossas notinhas, mas eu queria dizer, viu, estamos gravando no meio do carnaval, em 11 de fevereiro de 2024, e Bianca Bueno ainda não assistiu Oppenheimer. Não é que ela não pôde, tinha agenda cheia, a senhora está ignorando propositalmente essa masterpiece do cinema contemporâneo. O outro dia que eu ia assistir, que voltou pro IMAX, o que eu tava fazendo? Gravando podcast com vocês, de vidas passadas. Olha como eu gosto de vocês, olha como vocês são os queridos. Olha, gente, chegou a hora, e eu tô esperando por isso, da gente dar as nossas notinhas por aqui. Eu quero saber de 0 a 100, quantas poltronas amarelas vocês dão aí pra Zona de Interesse, que tá esperando todo mundo nas salas de cinema, onde esse filme precisa e deve ser assistido, começando por você, Bibi. Vocês sabem que eu não dou 100 pra ninguém, né? Só filme antigo. Então eu vou dar 93. Daqui uns 20 anos a Bibi dá 100 pra Zona de Interesse. Pela importância e pela qualidade, eu vou dar aqui 98 poltronas amarelas. Eu vou continuar subindo a régua e eu vou dar 100 logo de uma vez, porque eu saí totalmente zonza do cinema. Eu não quero dar 100, cara, mas eu também não achei muita coisa pra tirar, sabe? Vou tirar uma poltrona porque eu não gostei disso, tá tudo... A Bibi tem muita razão, tudo tem um motivo pra tá na tela, né? Pra gente ver e pra gente escutar. Cara, filmaralhaço, passou de 90, é filmaralhaço. Vou deixar esse aqui com 97 poltronas amarelas. Muito bem, depois de consultar a calculadora aqui do Senta Que Lá Vem Spoiler, chegamos à espetacular média
de 97 poltronas amarelas para a zona de interesse. E é isso aí, minha gente. Nós vamos ficando por aqui, sempre lembrando que todos os anos nós fazemos uma cobertura de caramelo com flor de sal, completíssima do Oscar, com programas especiais dos indicados, como esse aqui, os esnobados pela academia e, claro, o Day After, de uma das noites mais divertidas da temporada de cinema, que a Bibi não perde uma. E como a gente sempre diz por aqui, no SQLVS, todo mundo é bem-vindo, todo mundo é bem-vindo e tem voz ativa. Deixe seu comentário lá no Instagram ou na sua plataforma de áudio favorita, que nós comentamos todos por aqui. Vale concordar, vale discordar, só não vale ofender os amiguinhos, né, dona Bibi? Não pode ofender os amiguinhos. Eu reclamo, eu discordo lá no Twitter, eu faço os meus fios, mas eu não ofendo ninguém, né? Então foi muito bom participar. Bem-vinda, Maria Paula, que venha mais vezes. Muito boa discussão, né? Apesar do filme pesadíssimo, a discussão foi ótima. E se estiverem por aí, vocês me seguem no Twitter do Cinematógrafo, no Instagram do Cinematógrafo. E até o próximo. Obrigada, gente. Foi um prazer estar aqui com vocês. Realmente, apesar de ser uma temática bem difícil, foi muito legal gravar. Eu tava ali mega ansiosa. E é isso, pessoal. Continuem seguindo Sempre que ela vem spoiler e sigam todos que são incríveis. Só quero agradecer também a presença da Bibi. Vai falar pra Maria Paula voltar mais vezes também. É isso aí, pessoal. Valeu. Até a próxima. Neste programa e em quase todos os outros, utilizamos áudios de Casimiro, Choque de Cultura, Isabela Boscov, Medo e Delírio em Brasília, Vai Dar Namoro e The Office. E se você gosta do SQLVS, conhece alguém que quer criar o seu próprio podcast, faça como a gente aqui. Acesse sonicapodcasts.com e manda um zap que o pessoal lá, é gente boa demais. Valeu, beijo, fui!